Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e agora já caminhando aí para a reta final, né, do nosso semestre, lembrando que nós fizemos uma retrospectiva no fim do primeiro, né, e agora logo faremos a do fim do segundo semestre. Estamos já em meados de outubro, então os principais vestibulares já estão aí devidamente elaborados, né? Tem todo um procedimento aí complexo, né? Então, daqui para frente, no que diz respeito aí a atualidades, acho que não... Ou já aconteceu, mas quem fez isso uma vez foi a Unicamp, que numa prova em janeiro perguntou de um fato ocorrido em dezembro. Mas eu imagino que o autor estava lá no limite de entregar a questão e aí simplesmente usou de um fato que tinha acabado de acontecer para simplesmente dar uma ilustrada, né? Acredito que a questão em si já estava pronta. Mas lembrando que hoje, esse ano, os grandes vestibulares estão todos eles com as provas em dezembro, né? Tem a Unifesp, mas aí não temos a geografia lá. Então, eu escolhi, né, para a gente começar a encerrar aqui, né, os nossos trabalhos. Infelizmente, né, acabei escolhendo o que aconteceu nesse sábado, dia 7, que foi, né, a invasão aí do território israelense por extremistas do Hamas. Né? Daqui a pouco a gente já fala extremista, terrorista, e com certeza o vestibular quer distância dessa parte que envolve aí algo mais polêmico, né? Mas o que aconteceu foi que, no sábado, membros, falam em mais de 200 membros do Hamas, atacaram o território israelense a partir da faixa de Gaza. Já vamos ver aí o mapa já. Agora, essa data provavelmente não foi assim uma data, estamos preparando o atentado, é agora, vamos lá. Não, por que não? Porque coincidiu com os 50 anos da guerra do Yom Kippur, lá em 1973. O Yom Kippur é a data mais importante do calendário religioso, né, do povo judeu, e muitos eventos ocorrem antes e depois. Né? O Yom Kippur foi no finalzinho de setembro, né? Então, ainda, né, pouco antes, pouco depois, como eu disse, ainda podemos imaginar que estão ocorrendo celebrações, né, para a comunidade judaica. Em meio, né, a esse evento religioso, o atentado. Os números já passam de 2.000 mortes, né? Certamente esse número vai subir, e certamente, infelizmente, né? O que foi a guerra do Yom Kippur em 1973? Bom, Israel vinha numa escalada nos últimos anos, ampliando suas fronteiras. Israel, que surgiu em 1948, né? E Israel vinha ampliando suas fronteiras e ocupando terras, então, que são ou, digamos, os países vizinhos entendem que são suas terras. Né? Há uma disputa intensa pelas terras nas proximidades de Jerusalém. E então Israel estava ali ampliando suas fronteiras e nessa data, né, chamada aí Guerra de Yom Kippur, os vizinhos atacaram de forma simultânea, na tentativa de recuperar terras. E o resultado foi exatamente o oposto. Não conseguiram recuperar e ainda acabaram perdendo mais terras. Quer dizer, com a guerra de Yom Kippur, Israel conseguiu ampliar ainda mais suas fronteiras. Então, seria mais ou menos como voltar no tempo. Estamos novamente em 73 e agora nós, né, palestinos da faixa de Gaza, nós vamos recuperar nossas terras. Né? E provavelmente o que vai acontecer é exatamente o contrário. Né? Tudo indica que Israel vai dar início a uma ocupação por terra, porque no sábado o Hamas disse ter lançado 5.000 foguetes. Israel diz que não, são 2.500, o que já é um número absurdo. Né? Agora, de sábado para o momento da nossa gravação, que é terça-feira, Israel afirma ter lançado já mais de 3.500 mísseis num território minúsculo, que é a faixa de Gaza. Já vou mostrar já um mapa desse território. Então, com certeza, infelizmente, né, repetindo, esse número vai aumentar bastante. Né? Olha aqui, ó, jornais da época. A Folha de São Paulo. Amplia-se
a guerra. Israelenses tomam a faixa de Gaza. E no globo, aí à direita, temos 7 países árabes lutam nas fronteiras de Israel. Então, nas fronteiras de Israel, temos Egito e Jordânia, de onde partiram os maiores ataques, ao norte, Síria e Líbano, só que esses 4 receberam apoio de mais 3 países árabes que não participaram diretamente. Mas isso é importante, né? A guerra do Yom Kippur foi Israel sendo atacado por diferentes frentes. E agora Israel foi atacado a partir da faixa de Gaza. Né? Então, só uma localização aqui, que é importante para a gente, né? Já falei isso, o vestibular vem cobrando nos últimos anos localização, muitas vezes pela localização a gente tem muitas informações que muitas vezes leva a resposta ou ajuda, né, a chegar até a resposta. Aqui temos de forma mais detalhada, Israel, ó, na parte sudeste, leste, né, leste, sudeste, Jordânia, sudoeste, Egito, Mar Mediterrâneo. Dê uma pausa aí, dê uma olhada no mapa. Já na parte nordeste tem a Síria, parte norte o Líbano, né? Esses são aí os vizinhos que participaram da guerra do Yom Kippur, em especial Egito e Jordânia, mas o apoio foi meio que generalizado. Olha, temos aqui já o mapa mostrando em detalhes Cisjordânia, Jerusalém, lembrando que Jerusalém é considerada sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, mas que Jerusalém está hoje sob completo controle de Israel. Na segunda-feira veio notícia, segunda-feira, dia 9, né, veio notícia de que um míssil, a partir da faixa de Gaza, atingiu Jerusalém. Em geral, costumam poupar Jerusalém exatamente pelo fato de ser uma cidade sagrada aí para os três, como eu já disse. Alguns mísseis chegaram a Tel Aviv. Tel Aviv, digamos assim, é a capital. Por que, digamos assim? Porque Israel afirma que a sua capital é Jerusalém, embora só Estados Unidos reconheça Jerusalém como capital, porque sabemos que Jerusalém é reivindicado também pelos palestinos. Né? Então, quando você situa a sua embaixada em Jerusalém, você está reconhecendo que Jerusalém pertence a Israel, quer dizer, tornar o conflito mais tenso ainda. A nossa capital, como todas as demais, fica em Tel Aviv. O governo anterior andou dizendo que faria transferência, né? Até conversamos sobre isso ano passado, em algumas das nossas gravações, mas não fez, não transferiu, e o governo atual não pensa em transferir também. Os ataques foram aqui, ó, o que está em vermelho, né? Então, os mísseis do Hamas é quem governa a faixa de Gaza. Os mísseis são mísseis, né, de tecnologia para lá, de obsoleta, mas matam também, evidente. E eles acabaram atingindo aí o entorno. Pela primeira vez, isso aconteceu. Pela primeira vez, extremistas do Hamas saíram da faixa de Gaza, lembrando que a faixa está, né, toda a extensão da faixa de Gaza, que não é litoral e que não é fronteira com o Egito, o restante tem muro ou cerca. Então, pela primeira vez, né, extremistas do Hamas derrubaram cercas, pularam o muro, usaram paragliders para pular o muro. Foi estranho isso, porque Israel fala tanto do seu sistema de inteligência e esse sistema falhou. Né? Muitos israelenses foram sequestrados e levados para a faixa de Gaza. E daí a possibilidade de uma operação por terra, uma invasão, tropas israelenses invadindo a faixa de Gaza, o que seria também uma outra tragédia. Como lidar? Não sei como resolver esse impasse. Israel não pode deixar também que números, né, desencontrados, mas falam em mais de 150 ou até mais de 200 israelenses estão sendo mantidos como reféns aí pelo Hamas. O Hamas já disse que cada míssil que cair na faixa de Gaza, eles vão matar um refém. Então, o clima está numa escalada assim, de tensão muito, muito preocupante. Né? A faixa de Gaza é um território minúsculo, seria algo assim, só para termos uma noção, a faixa de Gaza é 1/3 do município de São Paulo. A maior extensão que você percorre na faixa de Gaza é de 40 quilômetros,
olhando aí nesse, podemos chamar de mapa? Não, né? Não tem escala. Então, aqui eu não sei se tem escala para mim, cobriu aqui, eu não enxergo, mas acredito que está sem escala. Bom, mas vamos lá. Pelo litoral, a maior extensão aí, você teria 40 quilômetros de praia. E onde a faixa de Gaza é mais larga, são 10 quilômetros. Tá? Ou na mais estreitinha tem 6 quilômetros. Pensa aí, um terço do município de São Paulo com 2 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 5 mil habitantes por, deixa eu ver o valor exato não, né? Mas para termos uma noção, 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. O município de São Paulo tem 7 mil. Então é um adensamento, né, gigante. São Bernardo, para termos uma ideia, tem 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, se pensar que 2 milhões de pessoas estão aí, e, como disse o governo de Israel, nesse exato momento, sem água, sem luz e sem alimentos. E nada vai entrar na faixa de Gaza sem que eles libertem os reféns. Então, essa tensão dos dois lados, né, dizendo que vão eliminar os líderes do Hamas, né, e ao mesmo tempo, né, o líder do Hamas, aqui na imagem à esquerda, Ismail Haniyeh, dizendo que estamos à beira de uma grande vitória. Não tem vitória, óbvio, tem derrota aí para os dois. Aí a coisa vai complicando, porque a Arábia Saudita deu a entender que eles fizeram a coisa certa, né? A Arábia Saudita dizendo que eles estão no direito de defender o seu povo, mas seria essa a melhor maneira? Né? A Arábia Saudita que vinha se aproximando nas relações com Israel, que é algo inédito. Né? Alguns acham que foi exatamente esse o motivo. O motivo desse ataque por parte do Hamas teria sido essa aproximação. Essa aproximação vinha sendo patrocinada pelo Trump, e agora continuada pelo Biden. E por que é preocupante para o Hamas? Complica a coisa, mas o Hamas, ele tem origem lá atrás, na chamada Irmandade Muçulmana. Aí depois o Hamas se estabelece mesmo como um partido político que foi classificado, óbvio, por Estados Unidos, Israel e União Europeia como um grupo terrorista, mas se estabelece como um partido político e participa das eleições e vence as eleições de 2016. Né? O problema é que no Estatuto de Criação do Hamas, né, que o Hamas seria Movimento de Resistência Islâmica, no Estatuto de Criação diz que essas terras, elas são terras para a nação muçulmana, até o dia do juízo final. Quer dizer, seria até a eternidade. E que não cabe a existência de nenhum Estado que não seja muçulmano. Então, o Hamas não negocia. Né? A ideia do Hamas é apagar Israel do mapa. Então, como que Israel vai negociar? Né? E também como vai negociar com esse discurso, né, de que não tem água, não tem comida, não tem energia. Então, e aí, de repente, vem o Irã. O Irã, numa nota inicial, parabenizou. Né? Hoje, né, dia 10, soltou uma nova nota, novamente assim, dizendo que não apoiamos o atentado em si, mas apoiamos a luta pela conquista das suas terras. A coisa vai ficando complicada quando você pensa que pode ocorrer um envolvimento, né, de países como Irã e Arábia Saudita. E eles conseguiram ter Irã e Arábia Saudita do mesmo lado, o que é raro, esses países são rivais. Aí você pode lembrar, mas são rivais, porém, vão entrar para os BRICS a partir do ano que vem, o que nos coloca de uma maneira ou outra no meio, né? Talvez no meio de buscar uma solução, né? Espero eu. Né? Lembrando que nesse exato momento o Brasil preside, melhor dizendo, o Conselho de Segurança. O Brasil é um país temporário, né? É um membro temporário, e estamos agora seguindo um esquema de rodízio na presidência. O Conselho de Segurança está reunido, óbvio, para tentar evitar uma escalada maior. Existe o receio de que o Líbano, ou que um grupo, né, do sul do Líbano, chamado Hezbollah, possa participar também. Né? Então, né, ficamos nessa expectativa, torcemos para que o melhor, né, aconteça. Olha aqui, ó, Sheikh Ahmed Hassim,
era uma espécie de liderança espiritual do Hamas. Né? Porque o Hamas, ele, ao mesmo tempo, tem um braço voltado para questões sociais, tem um braço voltado para a política, né? Tem um braço voltado para a religião, né? Tendo o Sheikh Ahmed assim como maior inspiração, e um braço militar, evidente. Agora, o Sheikh Ahmed Yassin foi morto em um atentado promovido pela inteligência israelense. Identificaram o carro onde ele estava e explodiram, simplesmente, o veículo, tornando o clima mais e mais tenso. Então, são inúmeros eventos, né, que, infelizmente, promovem aí o desentendimento entre esses povos. Né? E aqui uma notícia também que saiu agora, que a Rússia, né, diz que se outros países se envolverem na guerra, lembrando que a Rússia tem relações com o Hamas, a Rússia tem boas relações com o Irã, né, que isso pode tornar a coisa mais preocupante. Vamos lá, vamos torcer para que não avance nesse sentido. Estamos aqui, ó, a matéria diz que o governo americano está deslocando navios de guerra para as proximidades de Israel. Na verdade, está deslocando um porta-aviões, que não é um bom indício. Mas vamos lá, vamos acompanhar e no nosso próximo encontro vamos fazer aí recapitular, um resumão aí do que vimos pelo semestre. Certo? Então, é isso aí, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.